pessoal, tá começando mais um Extremo Cast, podcast feito para falar de políticas, outras drogas e dar risada de algumas situações, né? Porque levar a vida muito a sério, você sai matando meio mundo. Para com essa porra aí, meu irmão! Quando a gente fala de política, a gente tenta relembrar aqueles momentos em que a gente pega uma fila, por exemplo, para pegar adesivo da 89 e de repente a gente deixa um amigo que estava enrolando para chegar cortar a fila dos outros, sendo que teve gente que madrugou ali para poder pegar o prêmio e não conseguiu pegar porque você cedeu a fila para alguém. Sobre outras drogas, é que tem quem diga que trabalho dá dignidade pro homem, mas quem trabalha continua pobre, né? É sobre isso que iremos falar hoje, né? Iremos falar sobre trabalho, trampo. Tema assim que às vezes a gente lembra de coisas boas, mas na grande maioria a gente lembra de coisas ruins, né? Sim, e você é o... Eu sou o Michel Rodrigues. E eu sou o Fábio Reis. E eu sou o Will Ferreira. Puta vagabunda interesseira. E nós somos Extremo Cast. Ou as três espiãs demais, ou as meninas super poderosas, Tan, tan, tananana. ou os três patetas. E é isso, pessoal. A gente vai falar hoje sobre trampo, falar um pouco das nossas vivências, que não são poucas. A gente vai lembrar de coisas tristes, coisas chatas, mas na sua grande maioria insuportáveis. Nossa, que DP, velho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa caminhada no mercado de trabalho, né? E contextualizar as políticas que envolveram isso nesse processo aí. Histórico no Brasil de trabalho é isso, né? Lá nos primórdios, muitas pessoas foram enganadas pensando que iam trabalhar em empresas e quando foi ver era trabalho escravo e por aí vai. Se a gente for a fundo, tem muita história desse tipo, né? De enganação. Sim. Se a gente for pegar na região do Brás, quando a polícia realmente faz seu trabalho de investigação, tem os trabalhos forçados do povo boliviano, peruano. Mas Análogos à escravidão, aliás. isso aí a gente vai para um outro momento, né? Só pra gente deixar esse espaço aí registrado. Eu lembro que minha primeira experiência de trabalho, na verdade, começou em casa, que foi carregando lata de areia, lata de pedra e concreto, para ajudar a construir em casa. Logo após isso, quando tinha algumas obras lá próximos de casa lá, alguns vizinhos me chamavam, né? Pra carregar areia, carregar pedra. Então eu recebia pra fazer esse trabalho. Isso foi dos 12 aos 16 anos, mais ou menos. Depois disso, eu tive um trabalho aqui, inclusive em Parelheiros, de office boy. Eu lembro que eu ganhava R$80 por mês nesse trabalho. Puta merda, mano. Na politicagem, isso se chama exploração. Não, mas na época, o salário mínimo, se eu não estou enganado, eram 170, 180 reais, não passava de 200. E não era registrado, entendeu? O serviço. Eu não tinha condução, eu tinha que ir a pé até o trabalho. Quando eu tinha que fazer os serviços no centro, só tinha uma condução. Eu tinha que pedir carona nos ônibus para ir até o centro fazer o serviço. Foi isso, minha primeira experiência de trabalho. Me desenvolvi muito bem em relação a conhecer o centro de São Paulo, mas em relação a dinheiro que é bom. E estamos assim até hoje, né? Quando a gente pensa das nossas relações de trabalho, é difícil a gente pensar em coisas alegres, de fato. Mas uma coisa legal que eu posso contar de trabalho, algumas coisas que a gente tinha que se esforçar pra ter uma grana, sabe, adolescente? Não sei se vocês sabem, provavelmente não, porque é a primeira vez que eu vou contar isso aqui nesse podcast. Eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Ela vem a vinheta, Os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. E o que Se você não falasse, eu nem ia saber. Eu já contei aqui a história, acho que foi no nosso 10º episódio. Eu contei dos DVDs da saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco, sim, que o Fábio conseguiu lá. Gente, se você não ouviu, vá ouvir o 10º episódio, que a gente contou várias histórias, sim, né? Aliás, escutem todos. Todos têm histórias interessantes. E ali, os DVDs que o Fábio conseguiu da saga de Hades, que a gente não conseguiu entender nada, é da primeira parte da saga de Hades, que é a fase Santuário. Só que aí teve um momento em que tava pra sair a fase Inferno.
ganhando. Ou seja, coisa inédita dos Cavaleiros do Zodíaco, eu adolescente fudido, eu e meu primo sem dinheiro nenhum. E a gente, tipo, ia na chave pra acessar a internet, porque também não tinha dinheiro pra pagar a Lan House. Ficava lá na fila, encontrava todo mundo da escola, né? E a gente, do nada, descobriu que já tinha alguns episódios lançados. E que tinha gente vendendo. Pô, mano, a gente precisa arrumar esse dinheiro. O que a gente vai fazer? Vamos juntar latinha, vamos fazer o que der. Mano, a gente, tipo, qualquer coisa que aparecia, a gente fazia. Faltava muito pouco. A gente já tinha vendido umas latinhas, conseguido uma grana e tal. Passava a semana fazendo isso depois da escola, né? Procurando alguma coisa pra fazer pra ganhar um dinheirinho ali. Apareceu um terreno pra gente limpar no Varagem Grande. O cara falou, ó, vocês limpam o terreno, eu dou dinheiro pra vocês. Quem é esse primeiro usar? É o Zá. Aliás, um beijo pro Zá. Esse com certeza vai estar ouvindo. E aí, mano, a gente foi lá, né, super animado. Falou, mano, falta só esse dinheiro. A gente vai lá, limpa o terreno, pega o dinheiro e beleza. Terminamos de limpar o terreno inteiro, depois da escola, assim. Aí chegamos pro cara e falamos, ó, terminamos o terreno e tal. Ele falou assim, olha, então, amanhã eu dou o dinheiro pra vocês. O dinheiro não chegou até hoje. Nada, mano. Aí teve que juntar muita latinha pra conseguir comprar. Conseguimos comprar o DVD. Eram 2 episódios só. Pagamos, sei lá, na época devia ser... Era muito pouco, sei lá, R$15 mais ou menos. Pra 2 episódios? Pra 2 Eu episódios. ficaria muito bravo, viu? Nossa, Mas- eu pagava R$15, vinha acho que 10 episódios do Naruto. Não, mas isso é antes de Naruto, mano. Ô, Isso é Michel, antes e eu de ganhei Naruto. dinheiro com seus DVD do Naruto, viu, mano? Porque eu copiei eles e eu vendi bastante, mano, no serviço. Na época. Eu também copiei, eu tenho até hoje, aliás. Eu também. Só eu não tinha mais. Se você quiser também, a gente vende. Baratinho. Eu acho que todos aqui, de certa forma, fizeram uma correria na infância pra ganhar dinheiro, né? Sim. Durante a minha infância, eu passei um bom tempo cuidando do bar da minha família, né? Processo que eu, de certa forma, hoje eu entendo que foi um pouquinho equivocado, né? Mas é o que tinha, né? A gente, quando mora na periferia, infelizmente, às vezes cai sobre a gente a responsabilidade de ter que ajudar. E foi isso, né? Eu passei muito tempo, quando eu não estava no bar, eu estava estudando. E foram poucos momentos que eu tive pra brincar. Mas também foi onde eu descolava um dinheirinho extra, onde surgia uma oportunidade de sempre estar guardando uma grana pra poder comprar minhas coisas, né? Que é aquela história, a gente que é de periferia, a gente sabe que nem sempre o que a gente quer, a mãe e o pai têm condições de estar dando. E a gente aprende uma lição dura nesse momento, que é, se a gente não guardar dinheiro, não vai ter quem dê pra gente. Quem tá aí do outro lado tá pensando que a gente ia falar de trabalho, a gente ia direto pra CLT. Não, mano, a gente tem que olhar lá atrás Exatamente. mesmo o que a gente fazia pra ter aquilo que a gente queria, né, mano? Acho que dos Da três aqui, todo mundo adolescência. teve uma fase que catou latinha, juntou latinha. Sim, Então, nossa. eu também, o Will também. Sim, Entendeu? mano. Eu também capinei o quintal em casa e o cara, como eu odiava, velho. Tem uma coisa que eu eu tenho também raiva odiava. até hoje de pegar enxada, mano. Nada contra quem trabalha com isso, mas, mano, era uma coisa que, cara, eu tinha meus 10, 11 anos, ter que limpar o quintal todo. Pra mim era horrível aquilo. Teve uma fase que tinha um vizinho meu, ele limpava a obra de construção. Então, meu rolo de fio, teve uma vez que ele trouxe, se eu não estiver enganado, uns 200 rolos de fio. Fio de cobre. De cobre. Tipo assim, que arrancou da parede mesmo, né, de obra. Aí na época era aquele fio antigo, aquele grossão. Grossão, não é esse novo que é flexível, não. Aí que ele fez, falou, Michel, ó, vou passar essa faca aqui na máquina pra deixar bem o fiozinho dela bem top. E você descasca aí que você fica com uma parte do dinheiro e eu fico com outra. Meu, eu fiquei, eu acho que uns 15 dias, velho. Esticando o fio na garagem, cortando o fio, arrancando o fio. Uma linha de produção do inferno. Sim. Mas, por quê? Porque precisava de dinheiro. Esse trampo mesmo de R$80 que eu me submeti foi porque o menino que tava fazendo, ele ia sair disso, eu parti para um estágio, né? Na parte contábil, né? De uma agência de vídeos. O dono, na época, era um dos maiores influenciadores dentro da parte de filmagem do National Geographic, Discovery Channel. Ele era um russo. Ele e o filho dele, mais 2 sócios brasileiros, tinham uma baita na produtora. Que infelizmente eu não sei se existe ainda hoje, que é a Mixer e a Radar. Eles faziam aqui no Brasil toda a campanha do Grupo Pão de Açúcar. A gente ficava de frente ao prédio do Grupo Pão de Açúcar. E lá foi o meu primeiro salário que eu falo assim, puta salário, velho. Era R$900 de bolsa. Só que o estágio naquela época não era o estágio de hoje, que você trabalha 6 horas, não. Era das 8 da manhã às 6 da tarde. E a faculdade era 7, na Sabará. Então imagina, sair da Brigadeiro correndo pra ir pra Sabará na faculdade. Era
tenso. Mas foi uma baita da experiência que eu não soube aproveitar. São fases, cara. A GR foi meu primeiro emprego. O CIE, ele fez uma parceria com várias empresas na época chamada Projeto Encaminhar. Eles me encaminharam. Entendeu? E a GR me alocou de forma errada. E só ressaltando, quando eu falo do CIE, não é que o CIE me enrolou. Eu falo que quem agiu de má fé comigo foi a própria GR. Sim. Aliás, entendeu? Um beijo pra GR. Mas, velho, não é só crítica. Foi meu primeiro emprego, conheci muita pessoa bacana lá, muitas pessoas bacanas, eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Apesar do processo ter sido sofrido, foi legal. Teve os seus pontos positivos. Não em reconhecimento financeiro, não em questões trabalhistas, mas pro pessoal a gente sempre acaba carregando uma coisa legal. Acho que tudo na vida a gente acaba tirando uma lição, um proveito positivo, né? E da GR, o que eu mais tirei de positivo da GR é que nunca mais eu quero voltar. Sobre seu primeiro trampo, acho que a gente já tem uma história aqui pra contar, porque o meu primeiro trampo foi lá perto e foi horrível pra mim. Cara, eu fiquei uma semana. Foi no Carrefour. No Carrefour, mano, lá no Jabaquara. Eu lembro, eu pensei que eu ia morrer, mano. Eu ia morrer. Quais foram os processos lá? Não teve tempo pra muito processo, não. Só que o trampo não era pra mim, mano. Não era, não tinha nada a ver. Eu sou uma pessoa, gente, assim, que a minha vontade de potência de manhã ela é muito baixa. Primeiro que a gente tinha que acordar muito cedo. O Will em coma pro trabalho, eu já começava daí. E lá, assim, o trampo era de repositor, de hortifruti. Só que não era só repor. Tinha que carregar caminhão. Mano, um trampo que eu falei, porra, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma pessoa sensível, cara. O Will nasceu pra fazer trabalhos intelectuais, mentais, jornais. Matinais não. Matinais eu não funciono muito bem. Então, se me pressiona de manhã, não vai dar certo. Eu sou uma pessoa que não consegue trabalhar sob pressão. E era meu primeiro trampo, assim. E eu acho muito complicada, mano, quando você entra no primeiro trampo. Eu acho que vocês vão concordar comigo nesse ponto. Que é quando não tem ninguém ali que tá disposto a te receber. Sim. Tá ligado? Só te deixam lá jogado. Não tem uma acolhida, né? Se vira. E todo mundo, tipo, já tinha a noção do trampo e eu ficava sendo jogado pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tipo, longe pra caralho e tal, né, mano? É isso que eu tô dizendo. É isso que o Fábio passava todo dia. Sair daqui pra ir pra lá. Tipo, horas de busão, de madrugada. E aí eu falei, mano, não vai virar não. E saí, tipo, depois de uma semana eu fiquei, eu saí, assim. Mas foi engraçado, porque eu ia com o Fábio, Marcelo, na época a Maria também tava começando a entrar pra lá. Então a gente ia junto e tal. Na primeira vez que eu fui, acho que foi a primeira vez que eu tinha ido pro Jabaquara. Foram eles que me levaram. Praticamente deixaram na porta do Carrefour, senão eu ia me perder. Porque eu sou uma pessoa que se perde, eu me perco. Mas aí, Fábio, a gente tem muitos encontros de trabalho. Isso que é louco. E foi desde lá, né? Primeiro trampo registrado e o meu ficou nesse meio do caminho aí. Apesar que eu nem conto tanto, né? Mas acabei lembrando. Início, né? Acabei lembrando dessa situação aí. Não, mas é bom trazer isso porque, tipo assim, às vezes a pessoa que vai estar escutando a gente, ela também tá nessa situação e ela fica assim, mas se eu não ficar nesse trampo, eu vou ser um Zé Ninguém, um fracassado. Apesar que hoje na pandemia, infelizmente, muita gente tá sendo forçada a ficar. A gente acaba tendo que segurar um pouquinho porque, principalmente hoje, com 35 anos, pai, sabe? Eu tenho uma responsabilidade com a minha família. Então hoje a gente se coloca mais em certas situações porque, realmente, ninguém quer ficar desempregado nesse momento. Só que eu também tenho a seguinte visão. Se ficar desempregado, tudo bem. A gente acredita que dá pra correr atrás. Não tá fácil. Não tá fácil, mas acho que pior ainda é viver num lugar onde você não é feliz, onde você não tem opinião, onde você não é visto, onde o seu trabalho não é enxergado, entendeu? Acho que isso é uma coisa a se considerar. O medo de ficar desempregado, cara, sempre vai existir pra todos, porque, quem é ativo, quem sente prazer em estar trabalhando, fica realmente preocupado. E outra, querendo ou não, se você não tá trabalhando, você não paga suas contas, entendeu? Você não consome. E, infelizmente, a gente tá num sistema capitalista que é isso, é oferta e demanda. Sim. Você precisa ganhar pra poder usufruir das coisas, até pra beber uma água hoje em dia, e hoje em dia tá caro. Então a gente acaba cuidando, tem esse receio, mas ficar desempregado hoje, pelo menos pra mim, é uma coisa que não me deixa mais tão nervoso, porque eu sei que a minha trajetória, o meu potencial me dá oportunidade de correr atrás de outras oportunidades. Foi o tempo que eu tinha esse medo, entendeu? Preocupação sim, mas medo? É que a gente, por várias questões aí da vida e
por várias questões, aliás, familiares mesmo, a gente aprendeu nesse processo que a gente tem que ir até o limite, né, mano? Sim. E, na verdade, não é assim. Não é. Né? Mas isso é de novo que a gente falou nos episódios anteriores. O próprio sistema, ele coloca a gente nessa paranoia. A gente se obriga a ficar exausto, a gente se consome de um jeito, a gente se tortura dentro de uma coisa que às vezes não faz sentido nenhum. É, o controle através do medo, né? Exatamente. Nesse ponto também, de eu não sou capaz, eu tenho que agradecer. A gente escuta muito isso, né? Quantas vezes em algum momento em que você tem a coragem de enfrentar, sei lá, uma postura escrota de um patrão e ele vira pra você e fala, você deveria me agradecer que você tá empregado. Isso nada mais é do que essa postura de controle, né, mano? Ou como a gente já ouviu, né, cara? A gente tinha que agradecer de receber o pagamento naquele dia, lembra? Ainda foi uma frase que ouvimos muito. Isso, a gente já fala de um segundo encontro no mercado de trabalho, né, Will? Tivemos muitos, assim. A nossa trajetória na quebrada, mano, ela é cruel desde aí, né? Desde a busca, assim. De fato, os momentos em que eu me senti mais pressionado foi ali por volta dos 16, 17 anos. Sim. Que começa, de fato, a cobrança de todos os lados, de você precisar trabalhar, você deveria estar trabalhando, tipo, e isso você escuta na escola, você escuta em casa, e aí você tá terminando ali o ensino médio, então, e aí, você não vai atrás de trampo, você precisa ajudar em casa. Eu não quero filho acomodado, marmanjo acomodado dentro de casa. Isso. São as falas que, acabam te pressionando. E às vezes essa pressão acaba te colocando numa situação em que você se escraviza. Sim, mano. E eu fico olhando, assim, hoje, coisas que pra gente é até tranquilo de fazer, mas que em algum momento foram dolorosas, e eu sei que até no processo, assim, com a juventude hoje em dia eu vejo que pra muitos ainda é, sabe? Por exemplo, você montar um currículo. Mano, sabe o que é você montar um currículo e você não ter nada pra pôr? Você colocava o nome, endereço. Tipo, me dá uma oportunidade. Né? Praticamente isso, assim. É isso, né? Você se sente diminuído. De fato, isso também te causa medo de, tipo, mano, eu tenho que aceitar o que vier. Porque com isso aqui, qualquer pessoa que me aceitar, eu tenho que ser extremamente grato e tudo mais. O sistema vai colocando a gente nessa lógica mesmo de que entre, e o importante é você estar produzindo, entendeu? E produzir pra quem tá na quebrada é servindo, né? E é diferente, não tinha esse negócio não, gente, de você ir lá em site e tal. Isso veio depois, você tinha que ir à agência, ficar na rua o dia inteiro entregando currículo. E ainda hoje só pra tem. refrescar a memória, uma fase muito foda da nossa vida. Força sindical. A gente tinha que sair daqui às 3 horas da manhã, algumas vezes ia andando até Parelheiros pra conseguir pegar o primeiro ônibus que saía de lá, pra chegar na força sindical e já pegar uma senha que já tava pra cima de 200, 500. Pra quê? Pra muitas vezes sair de lá sem nada. E sem dinheiro pra comer. Sem dinheiro pra comer, e como o Will falou, a gente tinha um currículo em branco. Entendeu? A gente tava buscando a primeira oportunidade. Sim. E quantas vezes a porta bateu na nossa cara, meu? Nossa, mano, eu lembro de uma situação, uma vez que foi eu e uma amiga, assim, a gente fez currículo, os dois com nada, e aí com dinheiro só pra tirar xerox dos currículos e fomos, né? Vamos pra onde? Shopping, vamos entregar em loja. Porque a gente já tinha ido nas agências em Santo Amaro. O tour que a gente já tinha feito praticamente inteiro, sabe? E não tinha rolado nada. Vamos pro shopping, mano, que a gente consegue. E aí eu lembro que a gente chegou no Girafas, assim, e a gente chegou lá, tipo, tinha 3 gerentes, assim, na porta, conversando e tal, trocando ideia, né? E a gente já tinha passado em outras lojas, deixado, foi até tranquilo. E a gente foi entregar nessa loja, assim. Chegamos lá, falamos que estávamos passando pra entregar currículo, o cara pegou nosso currículo e tal. E aí ele olhou, assim, pra gente e falou, vocês são de onde? Aí a gente falou, a gente é de Parelheiros e tal. Ele devolveu o currículo pra gente. Falou, não, a gente não tem interesse. Isso é que eu falo que é louco, né, mano? Olhando hoje com a visão que eu tenho, eu sei que aquilo ali foi super violento pra 2 adolescentes, tá ligado? Tipo, um puta balde de água fria, assim. A gente se sentiu super diminuído, tá ligado? Só que na hora a gente agradeceu, mano. Pô, ainda agradeceram. A gente ainda agradeceu. É uma lógica de inferioridade que é colocada na gente, né, mano? Que, tipo, o cara tava rindo da nossa cara. Ele fez aquilo justamente pra tirar um sarro com os outros 2 gerentes que estavam lá. E a gente agradeceu e saiu, mano. Voltamos pra casa e é isso. Quantos processos antes de entrar
só no processo de buscar, ele vai também colocando a gente num lugar de submissão e de inferioridade, que quando a gente de fato consegue e a gente vive várias situações violentas, ela vai levando a gente muitas vezes pra esse extremo, tá ligado? Que é extremo do que a gente falou no último programa, que é, mano, da nossa sanidade, da nossa saúde mental. Sabe o que é engraçado? Você tá falando disso, né, da juventude, né? Olha como que é injusto o nosso sistema aqui no Brasil. Se você é jovem demais e não tem experiência, você não serve. E se você é muito mais velho, já com mais de 40 anos, mais de 45, aliás, e tem muita experiência, você também não serve. É um país que ele é desigual em todos os sentidos. Dentro do mercado de trabalho, como em todas as outras áreas. É mais uma vez o sistema te matando. E são tantas problemáticas, porque uma coisa vai levando a outra. Lembro quando a gente falou sobre segurança pública, e que em algum momento a gente falou sobre pessoas que acabam caindo de alguma forma no sistema carcerário. Essas pessoas também não têm mais espaço no mercado de trabalho. Não. E essa lógica ela é muito violenta, porque você acaba condenando a pessoa a Continuar no crime. continuar no crime, a se manter Porque na é um criminalidade, lugar, a subir no crime, É. aliás, porque você sai de lá manchado. E aí, mano, é como a gente já disse aqui, né? É qualquer coisa. Daqui, um jovem que tá com planos, que sonhou, que ele quer, vou mudar o mundo através desse primeiro trabalho, ele esbarra nesse preconceito. Que a gente até falou da questão das gerações no nosso corte, né? No YouTube, então, por favor, vejam lá os cortes, que é questão de geração. Se você é jovem demais, você não tem experiência. Se é velho demais, você tem muita experiência que Mas tá não ultrapassado pro mercado. está de trabalho. ultrapassado pro mercado. Acho que a questão trabalhista no nosso atual cenário ela é totalmente instável. Ah, com Ela certeza. é totalmente né? instável. Pode ser o emprego mais seguro do mundo, cara. Se depende de uma determinada verba, se depende de um determinado capital, qualquer hora pode quebrar, qualquer hora pode ser fechado. Então você não tem uma certeza. Trazendo a lógica da pirâmide social, né, mano? Quem sustenta essa pirâmide, tá ligado? Somos nós, os fudidos desde o começo, assim, desde a adolescência, desde criança. Desde que nasceu. Tipo, muitas vontades. Muita coisa na cabeça, mas no bolso nada. No bolso, exatamente. E vai atrás, e você, desde muito novo, você vai entrando, assim. O Michel trouxe isso no último episódio, e interessante da gente trazer pra esse episódio, que é o lance de que nós fomos criados pra ser melhores que os nossos pais, assim, correr atrás de um outro lugar. Eu lembro de momentos do meu pai, da minha mãe, que eu tinha muita vontade de ter uma coisa, eu chegava pra eles e, mano, o quanto era doloroso pra eles virar pra mim e dizer, eu não tenho condições de te dar. Eu não tenho condições. Isso a gente não come. E aí a gente vai aprendendo desde muito novo que, eu preciso fazer dinheiro. Como que se faz dinheiro? Na nossa época era vendendo latinha, pegando um serviço ali ou outro, pra conseguir uma coisa ou outra, assim. E o quanto essa lógica da realização, né, mano, ela é importante pra gente desde criança. E aí chega na adolescência, você vai pensando em coisas maiores, e aí você quer arrumar um trampo, e aí diante de tanta porrada, tanta dificuldade, humilhação, você consegue, e aí você, agradece por ser humilhado todo dia ali naquele lugar. Quando a gente olha pra trás, aqui, né, chegando nos 30, a gente vai ver o quanto de situação violenta que, de fato, a gente passou, que a gente presenciou. E a gente sabe que isso é servindo nessa lógica, porque, de fato, a gente precisa estar fudido pra continuar aceitando essas condições, né, mano? A gente tá falando dessas relações de trabalho. E eu penso em todas as empresas, lugares que eu passei, mano, eu acho que não teve uma que eu passei sem marcas, tá ligado? Acho que não Sempre teve, fica. mano. Sempre. Sempre fica. Que nem essa de que eu era office boy, que eu ganhava R$80, uma coisa positiva, né? Assim que saiu aquele celular lá, C200, da Motorola, Uhum. eu comprei um, então, foi uma coisa que me marcou, né? Foi a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro, entendeu? Eu trabalhei por aquilo. Mas se for pra parar pra pensar, pra ganhar aqueles R$80, o quanto que eu sacrificava, velho, pro pouco retorno que eu tinha, você olha e se fala, putz, nos dias de hoje alguém ganha R$80, e tem, tá? E tem gente que ganha isso, infelizmente. Menos, até. Ou até menos, e sobrevive, né, velho? É difícil você imaginar nos dias de hoje uma pessoa sobreviver com, R$80, R$100. Depois desse estágio que eu tive essa bolsa e tal, que foi o meu início mesmo assim no mercado de trabalho, acabou a bolsa, né? Eu não consegui me manter na empresa, fui desligado. Passado alguns meses eu consegui emprego numa loja atacadista, né? Nessa loja,
Eu ganhava um salário mínimo. Na época o salário tava em questão de 400... Não, tava R$520, se não me engano. Foi quando? Foi em 2005, 2006. Tava na base de 420 Era reais. quase 500, porque Quase eu lembro 500. nessa época também. Eu sei que eu fiquei 3 anos lá, então quando tinha o aumento do comércio, né, o famoso dissídio, aí eu cheguei a ganhar um pouquinho mais de quase R$600, 570. Assim, era um trabalho braçal, de carregar muito peso, que eu lembro que eu carregava muito peso, mas era divertido por causa da equipe que tinha lá. Eu acho que é isso que é o marca. que marca, tem sempre as coisas equipes. muito legais. Porque o trampo mesmo, você olha e você fala, meu, puta trampo chato. Eu fiquei uns 2, 3 meses trabalhando de domingo a domingo, velho. Quem me via, realmente eu era um zumbi na rua. Porque eu só andava arrastado só. Eu conheci bastante gente bacana, então o pessoal da Real Atacadista aí, turma velha que estiver escutando, um salve pra vocês, um beijo. Mas falar que não teve abusos, teve, velho. Teve um período que eles não estavam pagando em dia. Aí vieram com um papo lá que uma das funcionárias ficou 1 ano sem receber. E como eu tenho a boca assim, eu sou um cara muito calmo, né? Muito tranquilo. Aí eu peguei e virei. Ela ficou 1 ano sem receber. Falei, desculpa, mas você é muito otário, velho. Como é que você ficou 1 ano sem receber, meu? Você tá se matando por uns caras. Os caras todos cheios da grana e você se matando. Não, que você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Eu tenho conta pra pagar. Minha prestação da moto tá atrasada porque vocês não me pagam. Vai falar lá pro banco lá que vocês não estão me pagando. Será que eles vão segurar os juros? Lembro que eu fiquei, eu acho que quase 3 meses sem receber salário por conta disso. Sempre dando migué, mas tava andando sempre de Honda Civic, de Corolla. Tinha acabado de comprar o Corolla novo, tinha acabado de comprar uns carros novos. Agora me diz, como é que uma empresa atacadista não tem dinheiro pra pagar o funcionário, cara? Aí é aquele negócio, né? Eu sempre fico pensando o quanto esse sistema puxa a gente pra baixo, sabe? E aí eu tô dizendo, mano, que um passo que a gente dá é o sistema, tipo, sendo mais violento com a gente, empurrando mesmo, assim. E eu tô falando de empurrar da forma mais bruta, tá ligado? O sistema coloca a gente no chão e vem, tipo, um cara ali, o dono da empresa que você trabalha e chuta, tá ligado? Sim. Falo isso porque tem 2 situações que eu quero compartilhar, assim, que eu passei. A primeira foi quando eu trabalhei no Metalúrgica, que, assim, mano, eu entrei lá, já foi uma puta violência, assim, no começo, questões, assim, relacionadas à equipe que eu trabalhava, né, mano? Conta das questões de sexualidade e tal, eu cheguei lá já num puta ambiente de fofoca, sabe? Ninguém me conhecia, mas sabiam da minha vida antes que eu abrisse a boca, então... Falando lá no ainda começo dos anos 2000, então foi complicado até eu resolver, assim. E também com as questões da própria empresa. Mano, lá eles registravam depois de 6 meses. Ou seja, 6 meses você perdia. Por várias situações violentas, assim. De humilhação, mano. E, mano, assim, até o sistema de contratação lá era muito violento. Porque eu lembro das entrevistas e as entrevistas eram assim. A maioria das pessoas trabalhavam eram muito jovens mesmo, assim, tipo, primeiro emprego, ou, tipo, sei lá, a base dos 20, 22, 23 anos. Era todo mundo muito jovem. Nas entrevistas, eles priorizavam contratar mulheres novas, mães e homens jovens pais. Pra aprender mesmo. Pra aprender pela necessidade. Então eram mulheres jovens, a maioria já casadas, com filho pequeno. Então, mano, acabava aceitando uma série de coisas lá, assim. E era muito violento, muito violento. Eu cheguei a ficar 1 ano lá. E chegou um momento que eu não tava aguentando mais, assim, sabe? Porque, diferente do Michel, eu sou uma pessoa calma. Mas... diante da minha adolescência, do quanto eu fui reprimido por conta dessas próprias questões de sexualidade e tudo mais, quando eu meio que me libertei disso, assim, eu me tornei uma pessoa muito desbocada, tá ligado? Tipo, eu sinto, eu falo. E eu nunca baixei a cabeça ali. E eu lembro que, tipo, mano, tava foda, assim, eu falei, mano, eu vou pedir demissão. E eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e pro meu pai e falei, olha, não dá, eu vou pedir demissão. E eu fui muito criticado. Como assim você vai pedir demissão, não sei o que, não pode? Eu falei, não aguento. Pior que tem isso mesmo, você quer se libertar de uma coisa A primeira que tá te fazendo pressão mal. que vem é de quem a gente mais precisa de apoio, né? Sim. Desse E aí eu impulso. falo, não, você vai pedir demissão, você tá trabalhando, tá de carteira assinada e tal, e minha mãe contra, e meu pai contra. Até que chegou um dia que eu falei, não, mano,
vou pedir demissão. Eu fui pedir demissão, sabe? Foi libertador pra mim. Mas foi muito veneno depois, sabe? Que além da crítica do meu pai e da minha mãe, realmente foi um tempo que eu fiquei sem trampo, fiquei sem dinheiro. Então, você também vai vendo que tipo, todas as instituições, né, ela vai te cobrando e te colocando nesse lugar. E eu fui me sentindo, mesmo tendo me libertado de uma situação que eu sabia que era violenta, eu fui me sentindo culpado. Pô, olha só, tipo, eu pedi demissão, talvez, sei lá, não pensei direito, foi, né, o que acabou me vindo na cabeça em algum momento. Você se culpabilizou, né? Desculpa. E acabei, tipo, internalizando pra mim que eu deveria ter engolido mais um pouco e tal, assim. E aí, depois de um tempo, eu consegui um outro trampo e eu fui trabalhar pra Claro, num quiosque da Claro, dentro de um mercado. Lá no Parque Santo Antônio. Mano, se você não conhece o Parque Santo Antônio, é uma puta quebrada, tá ligado? A quebrada, tipo, muito quebrada. Eu morei ali perto. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Santo Antônio. Ah, mano, piada pronta, né, velho? Mas assim, mano, muito contramão, né, pra gente aqui. Nossa. Muito contramão. Total. E aí eu lembro um dia que, tipo, nesse lance que o Michel falou, né? Mano, pegando amizade com as pessoas, tipo, com quem trabalhava era muito legal o trabalho. E aí teve um dia que, tipo, uma amiga minha que morava no Grajaú, a gente começou a ir juntos, se encontrar pra pegar o caminho junto. Um dia a gente tava indo, a gente já no ônibus, né, sentido pra lá, os ônibus parou e fecharam o ônibus, as viaturas fecharam o ônibus, mandaram todos os homens descer. É nesse nível que eu tô falando do Parque Santo Antônio, gente. A gente teve que descer, e aí vocês imaginam a forma como a polícia vem, né, mano? Truculenta pra caralho, então, tipo... Claro, não, eles vêm com cafezinho, chazinho. Um afago. É. E aí a gente desceu e eles seguraram a gente um mó tempão lá, e minha amiga dentro do ônibus e eu fora. Era a primeira vez que a gente tava passando por aquela situação, né? Mano, acho que eles seguraram a gente, sei lá, mano, tipo, por base de uns 40 minutos pra liberar, tá ligado? Mas peraí. E não acharam nada, né? Não acharam nada. Fica incrível com isso. Não acharam nada. E aí, fomos. Quando a gente chegou, a gente levou uma comida de rabo gigantesca, assim, do gerente na época. E a gente explicou a situação pra ele, mano. E, assim, ele não quis ouvir, e os dois dizendo. Depois ele simplesmente não quis acreditar. Sabe o lance da narrativa que a gente fala? Mano, pra ele não importa o fato. A narrativa pra ele o importante pra ele foi a narrativa. Então, assim, mano, vocês dois combinaram de não chegar no horário, ficaram zanzando por aí, e aí chegaram atrasados, sabe? É isso que eu tô dizendo. E é isso que eu falo das instituições, elas também forçam a gente e colocam a gente nesse lugar, né, mano? E entendendo que a família é uma instituição, a polícia é uma instituição, sabe? As nossas relações de trabalho, né? Empresas públicas, privadas, são instituições. E são as situações que a gente é colocado, tá ligado? Olha as coisas que a gente tem que passar no processo. Lembra até aquela vez que a gente trabalhava na farmácia e, cara, a gente pegou uma greve. A gente não tinha como chegar no serviço. A gente ficou preso dentro do vagão. E, cara, tava eu num vagão, o Will no outro vagão e o Marcelo, que também trabalhava com a gente, em outro vagão. A gente não tava junto, mas tava no mesmo trem. E a gente ligando pro chefe pra falar que a gente ia atrasar por causa disso. Ele não acreditava, ele achava que a gente tava enrolando, inventando alguma coisa. Não, isso assim, todo mundo, junto, né? A gente trabalhava na Berrini. Todo mundo morava Grajaú Parelheiros, todo mundo. Ou seja, a gente tava uma parte dentro de um trem, a outra dentro de outro, a gente ligando pra avisar, televisão, rádio, tudo falando da greve, e simplesmente, mano, ele não quis ouvir. Ele jogou pra gente e culpabilizou a gente. Olha o absurdo. Ele praticamente disse pra gente que a gente aproveitou da greve pra chegar atrasado. E um detalhe, a gente não recebia pra ir de trem. A gente pagava do bolso pra poder ter um pouquinho de mais facilidade de acessar mais rápido o serviço. Exatamente. A lógica do sistema ela é muito cruel, sabe? Nesse processo de desigualdade, assim. E a gente vai sentindo isso na pele diante de todas essas situações mesmo, mano. Sim. Né? Essa cobrança. Eu acho que até a forma da gente encarar o trabalho, né? Que nem o Fábio trouxe, né? Parte de uma violência que a gente precisa desnaturalizar para que a gente entender que tomar algumas decisões que você pode virar e falar, mano, eu não sou obrigado a estar aqui. Eu não preciso passar por isso. Exato. Outras coisas são mais importantes e eu vou procurar outras formas de construir a minha relação de trabalho. Isso, para mim, sempre foi fundamental, né, mano? Isso me trouxe prejuízos?
dependendo da lógica e como você olha, sim. Cara, às vezes é o velho ditado, né? Dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, né, meu? Comecei a fazer um curso de mecânica e fui trabalhar numa mecânica lá na Avenida Guarapiranga. Aí passou um tempinho, eu comecei a namorar a Fernanda, isso foi já em 2009. Aí ela pegou, através de uma amiga dela, me conseguiu um outro serviço, só que é no escritório de contabilidade e era como office boy, né? Só que era CLT, né? E aí eu aceitei reduzir um pouco o meu salário para trabalhar lá. E lá eu fiquei 3 anos. Fiquei 8 meses na rua como office boy e depois fui pro departamento fiscal. Uma coisa que me marcou muito foi quando eu quis sair do escritório. Eu fiz uma entrevista na empresa, a empresa ia me pagar R$ 1.200 de salário, mais todos os benefícios. E eu recebia, na época, R$700 no escritório. Então eu falei, 1.200, R$500. Só que a dona do escritório chegou e me falou, não, Michel, vou cobrir a proposta, fique, não sei o que e tal. Inocente, não, tá bom. Liguei pra outra empresa e falei, não vou, porque vão cobrir a proposta e tal. A menina até falou, mas eles te deram algum documento falando isso? Porque a proposta aqui é real, você vai... Eu falei, não, confio e tal, não sei o que. Enfim, não deram. Nossa, fizeram com você a mesma coisa do cara que a gente limpou o quintal lá. Evoluiu. Né? Falar nisso, família Tato, um beijo pelo aumento que vocês não me deram, viu? Não, vamos se foder. Beijo porra nenhuma. Beijo sabendo que merece. Ou se fuder também. Esse escritório é do Enio Tato. Então vou deixar registrado aqui. Não tire, por favor. Editor. Tá bom. E aí, porventura, acabei sendo dispensado também. Depois disso eu fui fazer o estágio numa construtora. E aí, o que me marcou... Essa era de quem, hein? Não, essa construtora aí, ela não estava envolvida nesses esquemas, não. Não era nenhuma The Breche. Não, eles só emprestavam as aeronaves só que eles tinham pra esses caras do Odebrecht aí. Mas não era nada... Mas ela não é Pra filha da pó? transportar. Não, só transportava os caras só, não transportava assim... Mas é bem gostoso. Cocaína. Cocada, bobão. Transportava documento, né? Isso é a mesma coisa. Não era do AS, não. AS Snow. Não, Porque pra mim falou em emprestar jato. os donos... Não tinha jato, era helicóptero. Então, aeronaves. E lá eu fiquei 1 ano, foi a melhor empresa até hoje que eu trabalhei, assim, de longe. O pessoal tem uma visão muito mais aberta, né, do que é um funcionário, do que é a tratativa com esse funcionário. Então foi uma metodologia, assim, que até hoje foi a mais, não vou dizer assim, a mais top das tops, mas foi um lugar que eu me sentia bem. Que eu saí porque eu achava que estava fazendo a coisa certa, né? E faz parte dos processos, né? Que nem o Will trouxe essa questão de você não tá num lugar legal. Tá te fazendo bem, se desliga. Isso é qualquer área da nossa vida, né? Vai trabalhando também essa lógica no nosso psicológico de que a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade e tal. A gente acaba também ficando preso, aliás, de conseguir encontrar outros trampos, outras propostas, né? É uma lógica que também vem através da necessidade. A gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, né? Eu lembro de uma fase que eu fiquei desempregado, conversando com a minha mãe, assim, fudido de grana, tá ligado? E eu falei assim, nossa, eu só queria ter dinheiro pra comer um pastel. Porque eu tava com vontade de comer pastel, mano, sabe? E você não tem dinheiro pra comprar um pastel. Né? Acho que é por isso que depois eu fiquei num vício de pastel, assim, porque hoje dá um negócio na cabeça, eu vou e compro pastel. Todos esses processos e tal vai trazendo pra gente uma sensação de impotência, a gente vai duvidando da gente, né, mano? É uma lógica de competição e que também acaba sendo muito violenta, né? Então você tá ali e aí você fala, poxa, diante de tantas pessoas eu vou conseguir esse trampo, eu vou conseguir essa vaga. E eu sempre vou frisar o quanto isso coloca a gente numa lógica que é justamente para as coisas girarem assim, sabe? Alguém precisa estar na base dessa pirâmide, por mais frágil que ela seja, né? Sim. E a gente tá aqui falando dos processos e tal, eu vejo que assim, né? Fica muito fácil das pessoas que estarem ouvindo a gente falar assim, mas vocês estão reclamando e tal, não sei o quê. Não é reclamação, mas é aquilo que a gente falou da humanização da polícia militar, falou da humanização enquanto a saúde mental no episódio que saiu semana passada, até na questões de trabalho, de relação, tem que ser humanizado. A questão trabalhista, quando você fala que ela tem que ser humanizada,
É pra além, você respeitar direitos, você dar uma condição digna de sobrevivência pra pessoa que tá ali, mano, ela tá entregando o tempo dela como ferramenta de trabalho, ela tá entregando o talento dela como ferramenta de trabalho. Às vezes a pessoa estuda anos e anos e anos e ela deposita ali aquele conteúdo que ela passou tanto tempo buscando. Então o mínimo que você tem que dar é o reconhecimento àquela pessoa, além de um salário decente, uma condição de vida decente para aquela pessoa que está se esforçando para levantar o seu nome, a sua empresa. E aí eu vou ter que de novo entrar no meu momento desmistificando o comunismo, desculpa. Momento comunismo, como você nunca viu. Momento vermelho. Vermelhinho. Mas... Vermelhinho. Polegar! Vermelhinho. Polegar! 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 Pra isso acontecer, a lógica do capitalismo vai ter que ruir, gente. É isso que a gente tá dizendo, porque a base do capitalismo é a desigualdade. Tipo, você tornar as relações de trabalho mais justas, vai acabar com o capitalismo, né, mano? Aí vou voltar de novo nos Cavaleiros do Zodíaco pela segunda vez nesse episódio. Os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. São os pilares, né, gente? A gente tá de novo falando dos pilares. É o que sustenta esse pilar. Vamos dizer assim, que o Marina, que vai estar ali, é a desigualdade. É ele que defende esse pilar, que é o capitalismo. Se você derrota um, você derruba o outro. Então, tudo isso faz com que gire essa máquina de desigualdade. E o que eu quero desmistificar com relação ao comunismo é que muita gente acha, principalmente por conta do que é colocado aí nas mídias, né, o que é falado hoje sobre comunismo, que no comunismo não tem trabalho, né? É um bando de vagabundo! Mas não, no comunismo tem trabalho, porque o trabalho, ele é a base, ele também faz parte da vivência social. Trabalhar é essencial dentro do comunismo também. A questão é que não há exploração de trabalho. E a relação de trabalho, ela é dentro do que se precisa para sobreviver. E não só da relação entre as pessoas, que ela precisa ser mais humana, de você entender como que você constrói, todo mundo consegue viver bem a partir da necessidade, mas a relação com a natureza. É disso que a gente tá falando, né? É de uma exploração que vai pro nosso planeta como um todo, né, mano? A exploração que você vê que ela é destrutiva. E ela vai levando a gente pra uma lógica de morte e vai levando o planeta pra uma lógica de morte. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo. Essas pessoas, esses grandes empresários, essas pessoas que estão aí dentro da máquina política, muitas vezes fazendo dinheiro, elas estão explorando as pessoas, e a gente fala de trabalhos análogos à escravidão, a gente fala de escravidão moderna, tá falando que essas pessoas continuam enriquecendo, explorando pessoas, explorando o planeta. Tá acontecendo na Amazônia, sabe? Ó, o desmatamento, e isso tá levando a gente pra onde? Agora eu vou fazer um meia-culpa aqui, né? Porque aí é questões de conhecimento. Não questões que eu concorde, tá? Só pra deixar claro. Vamos fazer um exercício. Pega o seu salário e multiplica por 83%, vai. O que quer dizer esses 83%? Esses 83% vai ser suas férias, seu 13º, uma possível rescisão e todos os impostos que estão em cima disso tudo. Ou seja, eu peguei aqui um salário médio de R$3.000, é o salário bruto, tá? Não é o salário líquido, não, é o salário bruto. Porque os 83% vai estar descontando seu INSS, vai estar descontando seu FGTS, você tem desconto de passagem, então esses 83% ele vai contemplar tudo isso. Você vai ter aqui 2.490 que o empresário vai estar pagando além do seu salário. O que traz a questão da desigualdade? É que é assim, o empresário ele é o vilão total nessa história? Não totalmente, porque tem um outro vilão que se chama Estado. Nessa conta aqui, ó, se você for parar para pensar, o Estado ele leva dinheiro do seu salário, ele leva dinheiro do seu empregador, nas suas férias ele leva o seu dinheiro, no seu 13º ele leva o seu dinheiro. Se você é mandado embora, o Estado vai levar o seu dinheiro. Se você está consumindo sua comida, o Estado leva o seu dinheiro. Se você vai fazer qualquer coisa, o Estado ele está arrancando o seu dinheiro. E com isso dito, se a gente faz parte dessa pirâmide, a gente é a base dessa pirâmide, a maneira de você efetivar uma desigualdade e tirar totalmente a dignidade de você trabalhar, ela vem do Estado. Na lógica, a parte. E aí o que acontece? Ela joga a sociedade, e aí a sociedade também tem um empresário para degladiar.
Porque daí fica aquele negócio. Eu, como funcionário, eu não olho o Estado. Eu sempre vou olhar o meu patrão. E o patrão ele está seguindo a regra que o Estado, infelizmente, colocou. E o patrão ele serve de escudo para não chegar o problema no Estado. De novo, voltando àquilo que a gente falou. Quando a gente tá falando do empresário, eu tô falando do dono da Nike. Eu não tô falando do cara que abriu uma lojinha pra vender tênis aqui na quebrada. Essa grana que o empresário vai pagar mais, o Estado vai devolver pra ele. Porque como você disse, ele não vai ter que pagar uma série de impostos. Então, o Estado, ele trabalha para que esse cara continue ganhando dinheiro. E quando precisa mexer, porque o capitalismo, ele também tem ali os seus enroscos, pra onde que vem a merda, tá ligado? É quem pega. E aí, vou trazer um dado aqui que são coisas que a gente precisa ficar atento. A gente acabou de ver aprovando aí mais um corte de direitos trabalhistas. Só pra você ter ideia, nessa nova reforma, ela cria uma modalidade de trabalho sem direito a férias e 13º e FGTS, reduz pagamento de horas extras para algumas categorias, aumenta o limite de jornada de trabalho de mineiros, proíbe juízes de anular pontos de acordo extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. Esses são só alguns pontos. E esse último aqui, ele dá a possibilidade de trabalho, daquilo que a gente falou, trabalho análogo à escravidão. Porque se você está desempregado, desesperado, com a sua família, você acha que você vai chegar lá, o cara vai dizer que não vai te pagar isso, não vai te pagar aquilo, sabe? Vai te colocar numa situação deplorável e você não tem um tostão pra saber o que a sua família vai comer e você não vai aceitar? Mano, acordo entre empregado e empregador extrajudicial, mano, isso praticamente é rasgar a Constituição, rasgar todos os direitos, rasgar a CLT. Dentro dessa lógica, o que o nosso ministro da Economia tem a dizer? O que o Paulo Guedes tem a dizer sobre isso? Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Então, justamente os mais pobres estão comprando, estão indo ao supermercado, estão comprando material de construção. Então, isso, na verdade, é um sinal de que eles estão melhorando a condição de vida. O preço do arroz está subindo justamente porque eles estão comprando mais, está todo mundo comprando um pouco mais. Você vê um prato de um classe média europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. Quer dizer, toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas, mendigos, desamparados. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda que estraga diariamente na mesa das classes mais altas brasileiras. Ora, você sai de 60 para 600, uma família sai de 180 para 1.800, isso não é mais uma transferência de renda, isso é uma transferência de riqueza. A família se sentiu rica. Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. O problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer. Privatizaram a Eletrobras. A gente está pertinho de ter uma crise de eletricidade. Já está acontecendo em alguns cantos. Já estamos numa crise de eletricidade. Aliás, foi falado hoje, né? Como sempre, o irresponsável do nosso chefe de Estado, né? Ele prefere comunicar ao povo através de uma live como se todo mundo tivesse acesso à internet, né? Ele disse que a gente tem que começar a apagar um ponto de luz dentro de casa. Mas hoje também tirou o dia pra falar merda também, né? Porque você viu a do feijão? Não. Não? Via do feijão. Você viu do feijão? Mas tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Bom, pessoal, falando sobre as experiências atuais, né? Cada um de um processo diferente, mas tem um trampo que a gente tá fazendo junto, que esse tá fazendo total sentido. Isso tá gratificante, né? E a única remuneração que a gente tem dele é a satisfação do nosso cliente, né, velho? Porque eu tenho visto, dentro desse processo, a gente já tá há 3 meses gravando, né?
Sexta-feira atrás de sexta-feira, tem notado a nossa evolução quanto comunicadores, né? Apesar de não ser, na prática, a nossa formação. A gente não tem uma formação, mas a gente é... desenrolado, né? A gente é autodidata. É. A gente é ungido. E, como é gostoso você se sentir realizado quando você trabalha com aquilo que faz sentido, né? Que você gosta, que você fala assim, é isso, né? Então, obrigado por vocês serem os nossos patrões aí. E o legal, para além das construções que a gente faz aqui, toda sexta-feira à noite, o quanto a gente busca, por causa do incentivo das pessoas que acompanham o nosso podcast aí, o quanto a gente busca na semana para sempre trazer uma coisa com mais qualidade, o quanto isso tá colocando a gente no lugar também de pessoas que estão aprendendo também, né? A gente transmite um pouco da nossa vivência diária, mas está sendo gratificante porque está sendo um aprendizado coletivo aqui. Gente, o Michel tá passando mal nesse momento, então... Tá ficando vermelho. É que eu tô vendo aqui o momento da Marguerita. Que bom. Então vamos aproveitar a risadinha, né? E vamos chamar o quadro, né? Quer dizer, o senhor tá acostumado a descascar a mandioca, é isso? Sempre pegar na mandioca. E a mandioca do senhor é uma mandioca mais parruda, né? Eu vou ler aqui hoje a tradução de uma música de um compositor norte-americano chamado Johnny Cash. O nome da música é Hurt. Traduzindo, machucar. Eu machuquei a mim mesmo hoje, para ver se eu ainda sinto. Eu me concentro na dor, a única coisa que é real. A agulha abre um buraco, a velha picada familiar. Tenta apagar tudo de todos os jeitos, mas eu me lembro de tudo. O que eu me tornei, minha mais doce amiga. Todos que eu conheço vão embora no final. E você poderia ter isso tudo. Meu império de sujeira, eu te desapontarei. Eu uso essa coroa de espinhos sobre o meu trono de mentiras, cheio de pensamentos quebrados, que eu não posso consertar. Sob as manchas do tempo, os sentimentos desaparecem. Você é outra pessoa. Eu ainda estou bem aqui. O que me tornei? Todos que eu conheço vão embora no final. E você poderia ter tudo isso. No meu império de sujeiras, eu te desapontarei. Eu te machucarei. Se eu pudesse começar tudo de novo, a milhões de milhas daqui, eu me preservaria e daria um jeito. Johnny Cash. Acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje. Sim. Se nada der certo, eu vou vender amendoim na porta da igreja. Quando o padre disser amém, eu grito doim. O que tá acontecendo com esse programa, cara? O que tá acontecendo? Eu grito doim. Ai. Eu acho que a gente já pode chamar, né? Aquele outro quadro, né? Quebrado também tem. Tem bom gosto, mano. Porque só quem é de lá. Posso começar? Pode. Vai ser rápido hoje, né? Geralmente eu falo pra caralho e o editor, aliás, brigou comigo essa semana por conta disso. Cala a boca, vai tomar no cu! Então, eu vou indicar duas músicas logo de cara. O Fábio já tinha indicado aqui. Foi. Eu sei qual que é uma das músicas que você vai indicar. Não. Vai, indica aí. Não, agora eu quero saber. É do Legião? É. Fábrica? Uma fábrica. Que eu acho que... Duas coisas que eu pensei pra esse programa de hoje. Que é a questão da exploração, né, dos recursos naturais e da violência que a gente pensa essa relação de trabalho e o quanto a gente dialoga e devolve para a natureza. E quando a gente fala de exploração, a gente fala de exploração de tudo, né? O que eu acho mais interessante disso é que para muitas pessoas essa é uma discussão que começou agora, né? E não é, mano. É uma discussão que já vem. Então você imagina que uma discussão desde lá de trás, ela chega aqui hoje, o quanto avançou nessa problemática, né, mano? Então acho que a gente precisa se inclinar mais para pensar e olhar para isso. Minha indicação vai ser Fábrica e Geração Coca-Cola, né? Que eu acho que se a gente tá falando de trampo,
Essas duas músicas eu acho que elas têm tudo a ver com muito do que a gente falou aqui, tanto de fase de vida, dessa relação de exploração e tal. Vou criar um link com a minha segunda, porque eu vi uma coisa muito interessante também pensando essa discussão da exploração da natureza. Você sabe aquela música Eva, da banda Eva? Nossa, cara. Isso. Mano, essa música, ela fala sobre isso, sobre essa questão ambiental. E ela é uma música de 1982. Sim. Mano, lá já tinha essa discussão. E olha só como as mensagens elas são passadas e às vezes ela chega na gente e tá todo mundo lá pulando e curtindo a música e tal. A gente pouco parou pra pensar o intuito, né? A letra, porque ela tá falando disso. Presta atenção na letra dessa música. E o quanto ela vai sendo, de fato, descontextualizada pra que a gente, tipo, não perceba a discussão que tá lá. E então, ela tem uma mensagem muito forte, cara. Trago isso, linkando com a minha segunda indicação, que é o Greg News. É uma das minhas bases, assim, eu acho que a forma como esse programa é preparado, eu ia falar como o Gregório prepara, mas ele mesmo faz questão de dizer que ele não faz nada sozinho, tem toda uma equipe que pensa esse roteiro, pensa essa estratégia. As piadas são ruins, o que não diferencia da gente aqui. Exatamente. Que as piadas aqui também são ruins. Isso porque ele é um profissional, hein? Mas assim, vale muito a pena a forma como o Gregório traz essas discussões. E chama a nossa atenção para olhar para isso e principalmente olhando para essas curiosidades. Eu vi isso sobre essa música lá e me lembro em 2020... né? 2020 que eu curti, que eu curti um carnaval fora de época antes da pandemia e que a gente tava de fato lá pulando e eu também nunca tinha parado pra refletir sobre essa música. Letra. E aí o Gregório vem, traz isso, então acho que vale muito a pena. Sai toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Às 11 da noite. No YouTube e na HBO. Então vale a pena. É isso. E até pra complementar isso que você falou, tem um texto aqui que eu li hoje que diz assim: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Falando sobre a letra, né? Uhum. Será que é por isso que o Gabriel Pensador ele vive de pensar? Fica a reflexão, né? O filme que eu trago hoje é Os Magnatas do Crime. É um filme que eu curto, gosto muito. Tem ele no YouTube, não tem nas plataformas. Filme que traz a história de um traficante americano na Inglaterra. Apesar de não ter nada a ver muito assim, né? É um trabalho totalmente ilícito. Mas mostra um pouco de como é difícil trabalhar no tráfico, né? Uhum. É uma maneira mais clássica e mais leve, né, de falar do tráfico. A gente sabe que o tráfico de drogas ele é muito mais destrutivo, mas mostra a relação da monarquia com as drogas. Então, muitas vezes a gente acha que aqueles castelos estão guardando as pessoas mais tranquilas do mundo, e quando na verdade tem vários problemas lá que não chega, né? Isso tanto lá quanto os nossos anarquistas aqui do nosso país, né? Então, um filme para refletir um pouquinho, fica aí a dica. Antes de você indicar, eu posso indicar um filme que eu lembrei agora? Só vou jogar aqui e aí ou você vai lá nas nossas bibliotecas, que com certeza a gente vai subir, ou você vai ter que procurar aí. Eu vou só jogar. Tempos Modernos, Charlie Chaplin. A propósito, tem no YouTube. Minha indicação, pra encerrar, vai abrangir toda essa discussão, eu queria indicar a música Cidadão, do Zé Ramalho. E ela vai dialogar bem todo o nosso episódio de hoje e escuta aí, vai ser bacana. E uma segunda indicação, mas essa é mais pessoal, é um músico, na verdade, né? Hoje eu já recitei aqui uma tradução de uma letra dele, é Johnny Cash. Cara, eu tô ouvindo muito ultimamente, mais do que o normal. Já gosto de Johnny Cash já tem alguns anos aí. Ajuda, cara. As letras dele são totalmente reflexivas. É um cara que ele passa por vários momentos, assim como todos nós aqui. E ele tem letras country, ele tem letras gospel, que ele teve um momento religioso na vida dele. Todas as letras ele não deixa de perder a razão no que ele canta. É um músico que é eterno. E é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Tenha uma ótima semana. E continue na batalha aí dos seus trampos. Se você não tem um trampo CLT, busque seu trampo alternativo, mas esteja em movimento
A gente sabe que, infelizmente, as injustiças vão continuar, mas não fique parado, esteja em movimento. E dignidade, né, mano? Sempre priorize a dignidade, porque, como muito bem a gente teve o Rubinho e a Bianca aqui semana passada, dizendo que você é importante. E se você não tá bem, se você não está saudável, você não vai conseguir desempenhar um papel dentro do emprego que for. Então, para você construir bem qualquer coisa, em primeiro lugar você precisa estar bem. Isso, lembre-se sempre, cabeça erguida sempre. Nunca, nunca deixe se desanimar. Por mais que as coisas fiquem difíceis, levanta a cabeça e segue em frente. O mundo não é feito de uma realidade só não. Você tem o mundo inteiro pela frente. Um beijo pra vocês, seus lindos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.